Né, galera? Tranquilo, na boa? Hoje pretendo falar sobre o príncipe do nosso amigo Maquiavel. E à medida que eu for falando sobre ele, nós vamos fazendo um paralelo ao que está acontecendo na política nacional, né? Já que eu não consigo falar sobre a filosofia sem trazê-la à realidade. E também não é por, vamos dizer assim, casualidade que eu estou trazendo os clássicos já, alguns vídeos para cá. Eu estou trazendo uns clássicos da filosofia política, até comprovando com isso que das duas uma. Ou nós retroagimos a ponto de estarmos lá na Renascença, Iluminismo, né? Talvez medieval até, ou esses filósofos são ainda extremamente atuais. Aí a pessoa que está assistindo que decida, né? Pois bem, Maquiavel, ele foi um sujeito que escreveu esse livro, se não me engano, em 1513, eu acho. E ele é um sujeito que vivia num tempo em que o território italiano estava totalmente esfacelado e, portanto, os estados, eles nasciam e desapareciam, renasciam, era um problema, a estabilidade era um problema. Então, Maquiavel se propôs a questão de discutir, afinal de contas, como se mantém o poder, né? Ou como se chega ao poder. Ele fala de exércitos, ele fala de corrupção, ele fala se vale seduzir, se vale dizer a verdade ou a mentira. E ele, para isso, ele se utiliza do saber histórico, né? Ele cita exemplos na história, portanto, ele quer ser um sujeito objetivo, ele quer se afastar da influência de uma moral cristã, né? E por que essa dificuldade em se adaptar à moral cristã? Porque nós sabemos, né, que no medieval a moralidade cristã teve lá seus problemas, se imiscuía com as questões temporais, com as questões mundanas, mantendo príncipes, retirando príncipes, né? Portanto, ele tentou se afastar, mas não só por essa questão simples, né, da interferência dos papas nas questões territoriais, mas a questão de que a moralidade cristã não se mantém na política, não se mantém no dia a dia, vamos dizer assim, da distribuição, da gestão do poder. Por quê? Porque a moralidade cristã, ela diz que já há uma finalidade para o homem, a salvação do homem, né? Então, já tem uma finalidade. Também os meios já estão definidos na moralidade cristã, né? Sejam honestos, sejam bons, sejam fraternos, queiram o amor ao próximo, né? Então, os meios e os fins já estão delimitados. Isso é ruim? Ora, Maquiavel vai dizer, se todos os homens seguissem os princípios da moralidade cristã, inclusive na gestão do poder mundano, ora, a melhor coisa do mundo seria a moralidade cristã. Entretanto, diz ele, né, os homens não seguem a moralidade cristã. É fato. Portanto, ele não ofende a moralidade cristã. Ele não diz que ela não deve existir. Ele vai dizer que a moralidade cristã, em função dos homens, ela não consegue se realizar. Portanto, a relação entre meios e fins, né, é uma relação oscilante. Porque na vida dos homens, na gestão do poder, tantos objetivos oscilam quanto os meios oscilam. Tanto que dizer que os fins justificam os meios, que foi colocado na boca do Maquiavel, não é real.
Por quê? Porque os meios variam e os objetivos variam quando tu vais gerir o poder para administrá-lo, para dominar um território, seja para manter o território. Portanto, Maquiavel não era maquiavélico no sentido de um sujeito mau, perverso. Ele foi um precursor, vamos dizer, da ciência política. E qual foi a grande visão que ele teve? Né? Os homens são o que são. Os homens não seguem a moralidade cristã. Né? E aí ele diz coisas bastante interessantes, como, por exemplo, é mais fácil a uma pessoa esquecer a morte, né, do seu pai do que a retirada do seu patrimônio. Então, com isso ele quer dizer que a materialidade se sobrepõe a uma imaterialidade, a uma espiritualidade que sequer os papas, sequer as religiões cumpriam. Convém já fazer um paralelo, né, ao Brasil contemporâneo, onde uma moralidade cristã está sendo imposta, ou há uma proposta de imposição de uma moralidade cristã na gestão do espaço público. Né? Independentemente de dizer se a moral cristã é melhor ou pior do que outras morais, Maquiavel diria, olhem para a história e verão que isto não funciona. E eu acrescento, né, que mesmo trazendo Maquiavel para o século XXI, essas pessoas que propõem essa moralidade cristã acima de tudo, Deus acima de todos, Deus acima de tudo, né, não conseguiriam compreender Maquiavel. Né? Não conseguiriam compreender porque essa ideologia cristã, alguns de boa fé, outros de má fé, está de tal forma arraigada que eles não conseguem compreender a existência de outras morais. Não conseguem compreender o espaço da política como um espaço do fazer humano e que, portanto, pode e deve errar quando assim for necessário na conjuntura histórica, na conjuntura sociológica. Portanto, Maquiavel ele é um sujeito astuto, né, a ponto de observar as relações. Chega a ponto de dizer, e aqui dá para fazer buscar um outro viés com a sociedade brasileira contemporânea, quando ele diz assim, nós devemos ser honestos sempre, né? Ele vai dizer, ora, a honestidade é um bom valor, né? A honestidade é um valor que nós devemos perseguir. Entretanto, todos os homens são honestos, né? Quando tu fores se relacionar com alguém que é desonesto, tu podes ser honesto? E mais, tu, Amilcar, cidadão, pessoa única, deve ser honesto, beleza. Mas quando tu representas toda uma sociedade, tu deve ser honesto sempre. Se tua honestidade pessoal destruir o teu país, né? Se teu desejo de honestidade, acima de tudo, destruir o teu país, tu deves ser honesto? Percebem? A pergunta que ele faz, né, é uma pergunta que puxa a pessoa de um mundo abstrato para o mundo dos homens. E ele não diz que o homem é mau, é perverso. Ele diz que o homem é o que é. E se tu queres, né, viver no mundo dos jogos de poder, no mundo da política, tu vai conviver com a mentira, tu vais conviver com a verdade. E, portanto, né, dá para fazer um enlace aqui, né, com a realidade contemporânea,
brasileira, onde nós vemos os partidos políticos se coligando, os partidos políticos negociando, e aí a moralidade, vamos dizer assim, divina, uma moralidade cristã, olha e diz, olha, né, não pode haver negociação, não sei o quê, porque existe uma verdade. Veja, se não há negociação, não há democracia. Percebam que, não havendo a possibilidade de negociação em nome de uma religião ou de uma verdade extraterrena, não há democracia. Nós vamos para uma teocracia. Então, o nosso filósofo, ele anda no mundo dos fatos, ou quer andar no mundo dos fatos. Então ele pega uma expressão que ele não usa, mas a ideologia e as ideologias no plural, e atesta no mundo objetivo. Quem não sabe história, e eu acrescento, quem não sabe sociologia, quem não sabe filosofia, quem não sabe ciência política, teria inúmera dificuldade em ler um Maquiavel renascentista e perceber essas nuances. Vai ser mais fácil para essas pessoas desconhecedoras dizer Maquiavel é maquiavélico, Maquiavel é do mal, Maquiavel é anticristão, Maquiavel diz que o egoísmo é a melhor coisa do mundo e que, portanto, tudo que Maquiavel diz é uma bobagem. Outro elemento que me ocorreu agora é uma questão proposta, né, por ele, que é nós devemos, o príncipe, e aqui entendendo o príncipe, o estadista, ou aquela pessoa que quer, que quer o poder, né, que quer o executivo, né, se o príncipe deve ser temido ou amado. Aqui é uma questão bastante contemporânea. Veja, ele vai dizer, o ideal é que ele seja amado e temido, né? Mas, se tu tiveres que escolher, que tu seja temido. Né? E ele faz uma fala em que ele vai dizer o seguinte, se o povo te ama e te teme, é perfeito. Por quê? Porque assim, se ele te ama, ele falar o correto. Ele falar o que tem que ser. Ele vai trabalhar, ele vai, volta do seu trabalho, né? E quando ele pensar em fazer algo incorreto, do ponto de vista do Estado, ou da lei, ou da norma, né? Ele temerá. Ou seja, ele vai entender que se ele seguir a normalidade, entre aspas, do que é esperado dele, ele poderá amar o seu governante, o seu príncipe, porque ele tem as coisas que ele precisa, ele tem paz, ele tem tranquilidade. Por outro lado, ele percebe que se ele fizer alguma ilegalidade, ele não terá paz. Essa tranquilidade lhe será tirada, então ele tem medo. Vejam, então não seria incompatível o medo do amor. Por outro lado, Maquiavel sabiamente, e aqui vou fazer um gancho de novo com o Brasil, se o príncipe basear-se no medo, basear-se na violência, basear-se na ameaça, ele será um príncipe de insucesso, um príncipe infeliz, um príncipe fracassado, porque a população, o seu povo, não vai aceitar. Os inimigos crescerão, os inimigos eles se consorciarão, né? Vários grupos que antes eram dissidentes entre si, eram grupos separados, né? Como sofrem todos o mesmo mal, que é o seu soberano, né? Eles se unem e, portanto, acabam trazendo insucesso para o governante. Percebam que Brasil século XXI, se temos um governo, né? E temos, né? Um governo que passa ameaçando, oh, porra, não tem mais, né? Agora é o último dia, agora acabou, né? Palavrões, ameaça o tempo todo.
Supondo-se que a população entendesse como verdadeira e se sentisse ameaçada, Maquiavel diria: este príncipe é um babaca, porque ele está fazendo com que os seus inimigos se unam, fazendo com que o povo se una e o enfrente. Ao contrário, ele deveria ser um príncipe que mantivesse o amor do povo, mesmo que equilibrado com a censura, quando esse povo, quando essas pessoas agissem contra a legalidade ou contra o que lhe é esperado. Outro elemento interessante é em relação aos aduladores, né? Os puxa-sacos. Ele adverte que os aduladores, eles são sujeitos perigosos. São perigosos porque eles distorcem a realidade para dizer que tu, o príncipe, ou melhor, que tu, o príncipe, só tem as atividades adequadas, que todos os meios que tu usa são eficientes para os fins a que tu te propões. Agora, por que o puxa-saco age desta forma? Evidentemente, porque ele não está agindo para teu conforto, ele está agindo para conforto próprio, na medida quanto mais ele te bajula, tanto mais ele precisa de ti. Portanto, esse sujeito, o bajulador, não é um sujeito útil, salvo se esse bajulador, né, contar para a sociedade o quão bom tu é. Mas o bajulador em si mesmo, não, né? O melhor é o sujeito que te diz evidentemente a verdade, né? E quem é o sujeito que está autorizado a te dizer a verdade? Os teus ministros. Ou aquele grupo de pessoas seleta que tu escolhe a teu lado para que possam dizer a verdade. E estes sujeitos são sujeitos que o sábio, que o príncipe sábio vai protegê-los até, porque são aqueles que vão orientá-lo e dizer, afinal de contas, qual a face que tu, príncipe, tens, ou a realidade com que, evidentemente, tu luta com essa realidade, né? Eles vão dizer, evidentemente, como as coisas estão e em que pé estão. São muito mais úteis, muito mais importantes para a tomada de decisão a pessoa que fala a verdade. Entretanto, o bajulador tem lá a sua pequena importância, que é contar para os outros, dar publicidade aos outros de quão bom tu é. Porque é importante que o povo te entenda como uma pessoa virtuosa. Se tu é de fato virtuoso, tu, príncipe, é de fato virtuoso, ou essa tua virtude vem dos teus conselheiros, para o povo não importa. O importante é que ele te entenda como um sujeito que faz o correto. Logo, se tu tiveres que se desembaraçar, mandar embora alguém, né, das pessoas que convivem contigo, mande o bajulador. Né? Percebemos hoje que aqui no nosso país, século XXI, vemos um espetáculo de um governo que traz para si bajuladores, né? Uma atividade do executivo lastreada em opiniões que apenas ratificam a opinião do soberano, do atual soberano. E, portanto, este soberano acaba vendo a si mesmo, né? E elogiando, e as pessoas lhe elogiando, né? O tempo todo, num mundo de espelhos, onde ele se vê e gosta do que vê, sem se importar com aqueles que veem, eles diz a ele a verdade. Portanto, há de cair em descrédito, como de fato está acontecendo. Pois bem, é evidente que não estou falando de toda a complexidade do príncipe,
Mas fica aqui o meu convite para ler O Príncipe como o precursor das ciências políticas, das ciências sociais, ciência política em especial, e que possamos observá-lo de um lado e observar a realidade do outro. Porque, afinal de contas, os autores clássicos estão aí, né? Como eu disse lá no início, e cabe ao leitor decidir, estão aí porque ainda são importantes, vivos, né? Ou estão aí porque os nossos governantes estão agindo como medievais e, portanto, as falas renascentistas, iluministas, modernas são ainda extremamente importantes. Certo? Abraço e até a próxima.